A mediunidade tem esse lado de universalidade, a qual não sofre limites por parte de religião, por parte de idade. A mediunidade muitas vezes surge durante a infância. Surge também, às vezes, já na idade madura. Chega, inclusive, a haver fenômenos mediúnicos com pessoas idosas. Até no último estudo que nós tivemos aqui, que foi o de Joana de Ângeles, que ocorre aos domingos, uma das pessoas participantes depois veio me pedir alguma orientação sobre o fato de que uma parente, uma tia, que já tinha praticamente 70 anos de idade, que era e sempre foi católica, frequentadora da Igreja Católica, e agora estava surgindo um fenômeno obsessivo mediúnico, pelo que ela percebeu, e que foi de uma forma tão forte, impactante, como a chamada mediunidade ostensiva, que deu um constrangimento imenso à família, mas estavam para esse final de semana levar a pessoa a uma instituição espírita. Então, não tem idade. E por isso, encerrando aqui esse comentário introdutório, pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médiuns. Ainda nesse item 159 do Livro dos Médiuns, que ele vai sendo analisado detalhadamente, diz o seguinte: todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Agora a gente começa a se adentrar em certa área mais esmiuçada da mediunidade. Então começa dizendo o seguinte: normalmente, usualmente, só se qualifica como médiuns aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada. Então, essa maneira de entender como sendo médiuns só as pessoas que teriam a faculdade bem expressiva é uma forma de entendimento popular, mas não é exatamente aquela em termos de entendimento espírita. Porque do entendimento espírita mesmo, todos são médiuns. A divisão e a necessidade de caracterizar a ostensividade daqueles que não têm é justamente para que as pessoas entendam essa diferença e, na medida em que vão tomando conhecimento da doutrina espírita, vão se apoderando de um conhecimento mais afinado e vai perceber que, na verdade, pelo pensamento, todos nós temos contactos espirituais. Tem até uma parte no Livro dos Médiuns, no final do Livro dos Médiuns, onde é analisada diversas comunicações espirituais, e vai ter aquelas comunicações apócrifas ou mentirosas, vai ter aquelas comunicações que realmente têm um nível de autenticidade e de apoio à doutrina espírita. E numa dessas comunicações, justamente essa que tem essa área de veracidade, é uma que diz o seguinte: que todas as vezes que nós somos sensíveis à voz da consciência, que é proveniente
do nosso anjo guardião, quando a gente recebe um alerta, uma advertência, no momento em que a gente dá ouvido àquele conselho, podendo levá-lo em conta ou não, naquele momento em que isso ocorre, nós estamos sendo médiuns. E como todas as criaturas humanas têm o seu espírito protetor, ou anjo guardião, consequentemente, todas as pessoas possuem mediunidade. Mas voltando aqui ao texto, essa característica da chamada mediunidade ostensiva se traduz por efeitos patentes, com certa intensidade, e que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Aí sim, essa organização mais ou menos sensitiva, ela tem a ver com a predisposição orgânica, que as pessoas possuidoras da mediunidade ostensiva, antes de ter encarnado na atual existência, elas se predispuseram a ter essa flexibilidade de interseção com o mundo dos espíritos. Porque a mediunidade ostensiva mesmo, ela é estabelecida em termos provacionais ou não, antes que o espírito reencarne. E ela é entendida como uma certa frouxidão que há entre o corpo espiritual e o corpo físico. É o que faz com que alguém tenha a possibilidade de ter a vidência de ver espíritos, ou a audiência de ouvir, ou a psicografia de, através da escrita, expressar o pensamento de um espírito, ou também através do fenômeno da psicofonia, de um espírito transmitir pela voz e pela palavra do médium mensagens. Então isso, quando é caracterizado, é porque há uma certa facilidade do corpo espiritual do médium se deslocar um pouco do corpo físico e possibilitar que nesse momento interaja com o corpo espiritual de um espírito desencarnado. E se dá o fenômeno mediúnico. Continuando. A boa qualidade de um médium não está na facilidade das comunicações. Então não é porque alguém facilmente contacta com espíritos desencarnados e se dá o fenômeno mediúnico ostensivo que ele seja um bom médium. A boa qualidade de um médium não está na facilidade das comunicações, mas unicamente na sua aptidão para somente receber as boas comunicações. É aí que as condições morais nas quais se acha são tão poderosas. E é aí também que ele encontra os maiores escolhos. Escolhos é sinônimo de dificuldades, de espinhos. Então, analisando aqui, voltando um pouco o conteúdo que eu havia citado. A boa qualidade do médium vai depender de ele ter condições morais nas quais se acha que são os fatores poderosos na definição da boa qualidade mediúnica. Então, é por essa razão, sobretudo,
que no Espiritismo é tão incentivado ao todo aquele que tenha a aptidão mediúnica, a aproximação e vivência máxima do Evangelho de Jesus. Porque é justamente nessa aproximação e na abertura para a aquisição das virtudes do Evangelho que o médium vai estar, de fato, se definindo como bom médium. Então, essa afinidade vibratória propiciada pela reforma moral, pelo melhoramento dos pensamentos, das emoções do médium, é que vai de fato firmá-lo como sendo um bom médium. Nossa alma, que afinal de contas não é mais que um espírito encarnado, nem por isso deixa de ser um espírito. Se já está revestido momentaneamente de um envoltório material, suas relações com o mundo incorpóreo, embora menos fáceis do que no estado de liberdade, não são interrompidas de modo absoluto. Bom, separamos esse conteúdo que está na página 99 do livro Reuniões Mediúnicas, que diz assim: nossa alma, afinal de contas, não é nada mais do que um espírito encarnado. E não é por estar encarnado que deixou de ser um espírito. Em essência, nós somos espíritos. E os espíritos desencarnados também são. Nós viemos de lá. E esse fato fundamental da nossa natureza continua. Então, nada de se perceber como uma coisa inusitada, incomum, a fenomenologia mediúnica. Porque, na verdade, o que se dá de fato é a expressão da continuidade do que nós já usualmente fazíamos antes. Porque antes de estar encarnado, naturalmente, no mundo espiritual, nós conversávamos com espíritos. Reencarnamos, mas a nossa natureza é a espiritual. Continuamos tendo a mesma natureza. Há coisa mais natural do que se comunicar com os espíritos. Se levarmos em conta que essa é a nossa natureza, nada mais natural. Por isso é que aqui é dito assim: se está revestido momentaneamente do envoltório material, suas relações com o mundo incorpóreo, o mundo dos desencarnados, embora menos fáceis do que quando estava no estado de liberdade, de desencarnado, não são interrompidas de modo absoluto. Então nós continuamos tendo nossas relações com os espíritos desencarnados. E agora, esclarecidos e amparados pela doutrina espírita, sabemos da tão grande importância que é o melhoramento da nossa conduta moral, que se expressa a partir das mudanças na área do pensamento, das emoções, do sentimento e da vivência diária. Continuando. O pensamento é o laço que nos une aos espíritos. E pelo pensamento que atraímos os que simpatizam com nossas ideias e pendores. Os médios estão, como todo mundo, submetidos à influência oculta dos espíritos bons e maus. Então, esmiuçando, primeiro, o pensamento é o laço que nos une aos espíritos. Pelo pensamento, nós estamos em constante interação com o mundo espiritual.
a toda e qualquer hora do dia, em todo e qualquer lugar. Pelo pensamento atraímos os que simpatizam com nossas ideias e pendores. Então tem coisa mais lógica de que se as nossas ideias, os nossos pensamentos, os nossos pendores forem elevados, quais serão os espíritos que sintonizarão com o nosso pensamento? Os espíritos elevados, naturalmente. Então, se queremos ter boas companhias espirituais, saneemos, sobretudo, os nossos hábitos mentais. Eduquemos, purifiquemo-los e automaticamente, com frequência, nós estaremos em sintonia com bons espíritos. E na parte final, aqui diz assim: os médiuns estão, como todo mundo, submetidos à influência oculta dos espíritos bons e maus. Ora, se pelo pensamento todos nós estabelecemos relações com os espíritos desencarnados, a questão se torna mais delicada para os médiuns ostensivos por um motivo bem lógico. Qual é esse motivo lógico? É que é uma faculdade orgânica, como nós há pouco comentamos. Por ser uma faculdade orgânica, ela está ligada a um nível vibratório denso, pesado. Porque as vibrações do nosso corpo físico são vibrações pesadas, porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Ora, é justamente no campo dessas vibrações que estão com muita frequência os espíritos desequilibrados, doentes, ignorantes e viciados. Consequentemente, a pessoa que tem a mediunidade ostensiva, ela é alvo constante de intervenções dos espíritos desencarnados. Mas de que nível? Dos inferiores. Para que isso seja equilibrado, vai naturalmente exigir desses médiuns um cuidado ainda maior com o saneamento do que ela pensa, do que ela sente, do que ela faz. Porque constantemente, quando ela menos dá conta, ela pode estar pensando e agindo segundo uma sugestão de algum espírito. E aí nós diríamos, bom seria que fosse de espírito elevado, né? Mas a questão é que normalmente não é de espírito elevado. Porque as vibrações da mediunidade ostensiva são vibrações pesadas, orgânicas. E é por isso que as atividades mediúnicas na casa espírita, normalmente, representam uma espécie de saneamento. Outros até diriam de limpeza dos contactos fluídicos e vibratórios densos que facilmente os médiuns ostensivos têm ao longo do dia a dia e que durante a reunião mediúnica eles são canalizados, utilizados em terapias e em atividades desenvolvidas pelos espíritos durante a reunião. E é por isso que normalmente é uma bênção das maiores para aqueles que têm mediunidade ostensiva estarem pelo menos uma vez por semana no trabalho mediúnico. Claro que a doutrina espírita não coloca de maneira nenhuma isso como sendo insubstituível.
É porque todas as atividades que a gente realiza no campo do bem representam canalização de energias. Então, às vezes, alguém não pode, por circunstâncias pessoais ou familiares, participar de uma reunião mediúnica, mas pode participar na evangelização infantil no centro espírita, mas pode participar na aplicação de passes nas reuniões públicas. E todas essas atividades vinculadas à prática do bem tornam-se canalizadoras de energias que facultarão o médium se sentir reajustado. Não obstante, continuar imprescindível o cuidado dele com o que ele alimenta no pensamento. Porque ao longo do dia a dia, aliás, a todo momento da nossa vida, a gente não para de pensar. Mesmo quando a gente vai fisicamente dormir, a gente continua pensando. Então, nós somos uma antena a todo instante, emitindo vibrações e recebendo vibrações. E por isso tem que ter muito cuidado com elas. Os médiuns os atraem, os espíritos bons ou maus, ou os repelem, conforme as simpatias de seu próprio espírito, aproveitando-se os espíritos maus de todas as falhas, como uma falta de couraça para introduzir-se junto a eles e intrometer-se em todos os atos de sua vida privada. Vamos analisar separadamente para entender o que está aqui sendo dito. Os médiuns os atraem espíritos bons e espíritos maus, ou os repelem conforme as simpatias do seu próprio espírito. Então a gente pode imaginar que alguém que possua mediunidade ostensiva e, por exemplo, tem simpatia com determinado vício, o campo de espíritos viciados que vai estar junto do médium. Porque mesmo que fosse alguém que não tivesse mediunidade ostensiva, pelo pensamento viciado, já atrairia espíritos vinculados àquele vício. Imagine sendo médium ostensivo. Nesse caso, ocorre, por exemplo, naquela situação em que se o vício for a bebida alcoólica, de o médium se tornar figuradamente o que chamam de caneco vivo, porque os espíritos vêm beber através do médium, e o médium é que passa a ser um caneco daquele álcool, daquela bebida que ele ingere, para que os espíritos absorvam. Então, torna-se uma coisa complicadíssima em relação à mediunidade ostensiva, porque o impacto na vida, no comportamento do médium, vai ser muito grande dos espíritos interferindo. E aqui continua dizendo: aproveitando-se os espíritos maus de todas as falhas, como se fosse uma falta de couraça, de proteção. Uma falha moral que o médium tenha, é como ali tendo uma abertura que é um chamariz para espíritos desequilibrados interferirem, como uma falta de couraça para introduzir-se junto a eles em todos os atos de sua vida privada. E aí nós iremos poder ver pessoas que tendo a mediunidade ostensiva e não estando nessa área de esforço, de reeducação mental,
emocional e tal, ela ser alguém que é quase como se fosse um marionete ou um robô na mão de espíritos desencarnados, onde ela passa a fazer N coisas no seu dia a dia, que na verdade essas coisas não seriam nem a vontade propriamente dita daquele médium, mas é as vontades que intervêm nele durante o dia a dia. Por isso aqui é dito assim: a intrometer-se em todos os atos da sua vida privada. Que aqui todos os atos é até os atos de sua vida íntima, de tudo. Quando olha, tem desencarnado, intrometendo-se em toda a área da pessoa. E, infelizmente, de forma danosa, já que se tratam de espíritos inferiores. Além dos defeitos de seu próprio espírito, os defeitos do próprio médium, pode dar-lhe guarida por outras causas, das quais a principal é a fraqueza de caráter e uma confiança excessiva na invariável superioridade dos espíritos que com ele se comunicam. Então, aqui é analisado a extensão da problemática desse médium ostensivo. Primeiro, os defeitos que sejam característicos do seu espírito. E de acréscimo, muitas vezes, a fraqueza de caráter e a confiança excessiva na superioridade dos espíritos que se comunicam através dele. Porque se dá aquilo onde a pessoa obedece a um comando espiritual de forma absolutamente cega, por achar que aquele espírito que a induz desse modo é um espírito elevado, é um espírito superior. E aí haja essa pessoa a ter o seu nível de criticidade, de juízo sabotada pela intromissão dessa mente. Eis uma recomendação que incessantemente nos fazem os espíritos bons. Deus não vos deu o raciocínio sem propósito. Servi-vos dele, para saber o que estáis fazendo. Os espíritos maus temem o exame e dizem: aceitai nossas palavras e não as julgueis. Esse conteúdo está na página 100 do livro que nós estamos estudando, Reuniões Mediúnicas do Projeto Espiritizar. Então, eis uma recomendação que incessantemente, sem parar, nos fazem os espíritos bons. Sabe qual é? Deus não vos deu o raciocínio sem propósito. Usai da lógica, do bom senso. Analisai tudo que vos é sugerido. E quando o médium faz isso, e aquela voz que quer induzir ele a tomar certa atitude, dificulta aquele raciocínio se é errado ou se é certo, aí sim é que ele deve duvidar e raciocinalizar muito mais. E no final aqui é dito assim: os espíritos maus temem o exame e dizem: aceitai nossas palavras e não as julgueis. Então nós aprendemos com a doutrina espírita o valor imprescindível de usar raciocínio, lógica e dedução em tudo. E, sobretudo, claro, para os médiuns ostensivos. De todas as imperfeições morais, a que oferece maior vulnerabilidade
aos espíritos imperfeitos é o orgulho. Para os médiuns, o orgulho é um escolho, tanto mais perigoso quanto menos o confessam. Muitas vezes o orgulho se desenvolve no médium à medida que cresce a sua faculdade. Aí ele lhe dá importância. Então, de todas as imperfeições morais, aqui oferece assim maior facilidade, vulnerabilidade aos espíritos imperfeitos é o orgulho. E a questão é tão delicada porque normalmente todos nós negamos ser orgulhosos. E o pior de tudo é que para aqueles que têm a mediunidade ostensiva, na medida em que essa mediunidade oferece certo destaque ou reverência, aí se torna muito difícil o médium não ser tomado pela imperfeição do orgulho. Não é à toa que as atividades mediúnicas nas casas espíritas, como nós já enfocamos aqui, são realizadas como a portas fechadas, justamente como um meio preventivo de evitar ao máximo o desenvolvimento de aspectos de destaque ou de veneração por aqueles que vivenciam a mediunidade. Nós vamos agora para o último slide que trouxemos para o nosso estudo hoje. Allan Kardec apresenta a mediunidade como uma faculdade multiforme que poderá apresentar obstáculos, podendo alterar-se, perder-se e ser fonte de grandes desilusões, quando não a utilizamos à luz do Evangelho de Jesus. Então, Kardec apresenta a mediunidade como uma faculdade que tem várias formas de apresentação e que poderá alterar-se, perder-se ou ser fonte de grandes desilusões. E aqui é bom se diga, estamos falando da mediunidade ostensiva, aquela predisposição orgânica. É nessa mediunidade, com certa predisposição orgânica, que a vulnerabilidade mais acontece. Bom, nós vamos interromper aqui o nosso estudo, nesse slide. Esse tema ainda vai ser concluído no nosso próximo encontro. E vamos então para a prece de encerramento, né? Pedir ali a nosso irmão Geraldo para ser o intermediário da prece por nós. Vamos acompanhando.